Boa noite, queridos companheiros, sejam bem-vindos a mais um estudo do livro O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, que nós já vimos a fazer. Esta já é a 20ª semana. E ainda estamos no capítulo 2º, que se intitula Receio da Morte, quase a terminar. Vamos terminá-lo em meados de fevereiro. Eu espero que todos se encontrem bem, os nossos companheiros e amigos de Portugal agasalhem-se bem, porque a neve, o gelo, o frio está para ficar, segundo as últimas notícias, e os nossos amigos do Brasil que deem uns bons mergulhos, porque está a começar o verão, ou já está o verão, portanto, que nos enviem para aqui um pouquinho de calor. Nós estamos a precisar. Ora bem, queridos companheiros, vamos então dar início ao nosso estudo com uma pequena prece, uma prece de alinhamento, uma prece de harmonização. E para isso eu convido a todos que assim o queiram, que fechem os seus olhos, respirem serena e profundamente e levem o seu pensamento até ao mais alto que possam. Visualizem luz, muita luz. Luz a envolver-nos a nós, a envolver a nossa casa, os nossos prédios, quem mora em prédios, a nossa região, o nosso país, o nosso continente, o planeta Terra. Toda a envolvência da Terra e a nossa galáxia. E dessa imensa luz do nosso Pai Celestial e Divino, todo o amor, toda a energia, toda a inteligência suprema, vem até nós o nosso amado Mestre Jesus, regente do nosso planeta Terra, de braços abertos para nos abraçar, para nos acolher, a todos no planeta Terra. A todos aqueles que já o conhecem e que já o aceitam. E a amparar todos aqueles que não o conhecem e que não o aceitam. Amado Mestre Jesus Cristo, de amor, luz e bondade, aqui nos encontramos reunidos em Teu nome, para refletir sobre as verdades divinas que nos trouxeste, sobre a justiça dos homens e a justiça de Deus, que veio até nós pela espiritualidade maior, através do nosso amado irmão Allan Kardec. Que os possamos entender à luz do entendimento que hoje temos. E por certo estamos que no futuro, ao reler novamente, nós vamos ter outro entendimento, pois para isso nós estamos a trabalhar e a estudar, a evoluirmos em consciencialização e entendermos já com outra abrangência. E para hoje te pedimos, para nós encarnados e para todos os irmãos desencarnados que participam neste estudo, luz e paz, boas intuições, bons pensamentos e boas compreensões. E vos pedimos que fiquem connosco, hoje, agora e sempre, e que assim seja. Assim, queridos companheiros, nós hoje temos o capítulo 2º, como eu já disse, no item 6, quem tem a edição da Verdade e Luz está na página 42 e 43. Portanto, capítulo 2º, intitula-se Receio da Morte, item 6. E diz-nos Allan Kardec, ou a espiritualidade por Allan Kardec. Uma outra razão que une às coisas da terra até aqueles que creem mais firmemente na vida futura, prende-se à impressão que conservam do ensino que lhes foi dado sobre ela na infância, ou seja, o entendimento que a grande maioria de nós tem, ou o primeiro entendimento que nós vamos tendo entre as coisas da terra e as coisas
que não são materializadas ou que não são aqui do planeta Terra, é aquele entendimento que nos é dado durante a nossa infância, quando nós começamos a ter o primeiro contacto, ou quando nós começamos a formular na nossa mente as perguntas que nos vêm por intuição ou que nos vêm por lembrança, e devemos aqui referir que até aos 7 anos de idade, mais ou menos, o ser está muito, muito perto ainda do seu processo anterior ou do seu processo espiritual. E esse processo vai-se fechando ao aproximar-se os 7 anos e depois há outras situações de evolução, mas há uma grande proximidade até mais ou menos aos 7 anos. E é comum, muitas vezes, e quem tem filhos sabe isso, haver perguntas que as crianças fazem que quem não está mais alinhado com os estudos espirituais ou com as filosofias mais espirituais, ou até com o espiritismo, estranha bastante, não é? Nomeadamente, há crianças que recordam as vidas passadas, há crianças que falam nas cidades onde viveram antes de nascerem, há crianças que se lembram dos pais e das mães que tiveram, ou dos tutores que tiveram no mundo espiritual e, portanto, muitas vezes dizem: tu não és a minha mãe, onde está o meu pai, onde estão os meus irmãos, exatamente porque têm estas lembranças, estas vivências muito, muito afloradas ainda até mais ou menos aos 7 anos. E, portanto, aqui Allan Kardec, logo no item 6 do capítulo 2, diz-nos então que é a primeira impressão que nós conservamos entre as coisas da terra e as coisas do céu são exatamente as lembranças que nos vêm da infância, daquilo que os adultos ou aqueles que têm a responsabilidade da nossa educação nos vão passando. O quadro que a religião traça sobre o assunto, é preciso admitir, não é muito sedutor nem muito consolador. E aqui lembremos que na grande maioria da sociedade ocidental, principalmente na Europa e no século XIX, era católica. Em Portugal, em Espanha, em Itália, ainda são países considerados países católicos, países de maioria católica, e em muitos outros países da Europa, nomeadamente França também. E, portanto, a realidade que é passada na educação moral ou na educação religiosa ou até na catequese há de ser aquela que os pais adotaram ou que os pais também receberam dos seus pais, não é? Das suas famílias base e que vão passar às crianças na infância. Eu pessoalmente venho de uma família católica, andei num colégio de freiras e, portanto, toda a minha educação está baseada nesta realidade que Allan Kardec aqui se espelha, e se calhar a de vocês também, porque era a realidade, ainda hoje se calhar é das realidades mais comuns, não é? E, portanto, é o que aqui Allan Kardec nos diz, uma realidade pouco sedutora e não muito consoladora. Nem se vêem, de um lado, as contorções dos condenados que passam em torturas e chamas sem fim os erros de um momento, e aqui está-se a referir ao que na religião católica se intitula inferno, e para quem os séculos sucedem aos séculos sem esperança de alívio nem de piedade, e o que ainda é mais implacável para quem o arrependimento não produz efeito desejado. E aqui Allan Kardec está-se a referir exatamente ao que a religião católica intitula o inferno, ou as penas eternas, e quem vai para o inferno não tem qualquer possibilidade de lá sair, não é? Nem de ter qualquer tipo de arrependimento, porque não poderá ter alteração ao seu estado e ao seu estado espiritual, diria eu. Na religião católica não é assim que se intitula, mas o inferno são as penas eternas, são as penas perpétuas, não é? Por outro lado, as almas abatidas e sofredoras do purgatório, que esperam a sua liberdade de boa vontade dos vivos, que rezarão ou farão rezar por elas e não por seus esforços para progredir.
E aqui está mais claro, não é? Portanto, há o purgatório e vamos nós lembrar um bocadinho, e a seguir já vem a outra situação, mas vamos lembrar um bocadinho que na religião católica, após a morte do corpo físico, os seres, ou as almas, no caso da religião católica, assim se intitulam, têm 3 possibilidades de cenário eterno. É o inferno, com as penas eternas, não é? É o céu, para os eleitos que de facto na Terra tiveram esse atributo, e depois há um intermédio que não é eterno, que é o purgatório, que aqui Allan Kardec nos está a referir, e esse purgatório, também as almas que vão para o purgatório não têm autonomia ou decisão própria, ou seja, eles estão dependentes das orações que as suas famílias ou que os entes amados vão fazendo por eles, não é? Ou então das orações ou das missas que os entes queridos aqui encarnados na Terra vão pedindo às igrejas que sejam feitas. E são pagas às igrejas para serem feitas. E, portanto, a possibilidade das almas que vão para o purgatório poderem sair do purgatório não é pela sua própria autonomia ou pela sua própria evolução, mas estão reféns do amor, do carinho dos que ficaram encarnados, não é? Normalmente das famílias ou dos entes mais próximos, que fazem orações por eles ou que mandam rezar missas e orações por eles nas igrejas. O que também não é um cenário muito atraente, porque não está aqui anexado o esforço de evolução da própria alma, não é? E diz-nos Allan Kardec que essas 2 categorias compõem a imensa maioria da população do outro mundo, não é? E nós também sabemos, se nós fizermos aqui analogias, não é? E já as podemos começar a fazer, que nós podíamos dizer que o inferno, intitulado assim pela Igreja Católica, e se calhar por outras igrejas, eu tenho conhecimento da Igreja Católica porque vivenciei essa realidade e posso falar sobre ela, poderíamos aqui comparar ao umbral, aos umbrais profundos, não é? Em que as almas, por sua própria sintonia, se vão atrair ou ser atraídas para essas realidades. Porquê? Pela sua vontade, pelo seu pensamento, pelo seu estado moral. A grande diferença está aqui exatamente já, é que é o próprio ser, isto na ótica do espiritismo e de muitas outras filosofias da espiritualidade, nós temos, enquanto seres, a vontade própria e o livre-arbítrio. E nós decidimos o que é que queremos ou o que é que não queremos para a nossa vida enquanto encarnados, através das nossas decisões, dos nossos pensamentos e das nossas palavras, e aquilo que nós fizermos enquanto encarnados vai determinar aquilo que vamos esperar enquanto desencarnados. E não é determinismo, é opção própria, porque nós já temos este conhecimento e, portanto, sabemos se nós tivermos determinada conduta, ou determinado comportamento, ou determinado pensamento, nós vamos, ainda enquanto encarnados, nós vamos nos sintonizar com as energias e as vibrações plasmadas no fluido cósmico universal dos seres que vibram na mesma onda vibratória. E quando nós desencarnamos, é exatamente a mesma coisa, e aliás até é mais rápido, porque em algumas situações o nosso corpo físico, a nossa matéria protege-nos bastante de algumas sintonias menos positivas, não é? Enquanto desencarnados nós não temos essa proteção e, portanto, ao que nós chamamos inferno, nós da Igreja Católica, nós aqui podemos considerar muito mal considerado, mas enfim, fazendo uma analogia para melhor compreendermos todos, aos umbrais. E aí temos diferentes níveis de umbrais, consoante a nossa própria vibração. E não é eterno, porque assim que nós começamos nos umbrais a vibrar de outra maneira, quando nós nos umbrais começamos a entender, nos umbrais menos profundos, a entender outras realidades, ou até nos umbrais profundos, nós temos relatos de seres que lá se encontram aprisionados
e que ao fim de um tempo começam a consciencializar a luz, ou seja, a consciencializar o bem e a lembrarem-se de algumas memórias que tiveram enquanto encarnados, de contactos com a luz, de contactos com o Cristo, de contactos com os livros e com outras pessoas, essas memórias vão vindo e há uma decisão do ser de se querer libertar e pede ajuda mentalmente. E os socorristas, muitas vezes, ou sempre que podem, para não dizer sempre, porque eu não tenho esse conhecimento, mas provavelmente sempre, não é? Arranjarão maneira de ir resgatar, e isso sim acontece e está reportado pela espiritualidade, esses nossos irmãos. Portanto, a diferença aqui está também nesta situação, mesmo nos umbrais profundos, a vontade do ser é determinante e nada é eterno, não é? Nada é eterno. Depois o purgatório para o espiritismo e para muitas das filosofias espiritualistas ou espirituais não existe enquanto purgatório. Não existe. Portanto, o que existe são processos transitórios de cura e de refazimento da próprio perispírito, não é? Que ficou mais ou menos danificado através das doenças que levaram ao desencarne, dos acidentes que levaram ao desencarne, dos suicídios que levaram ao desencarne e que poderão ter que passar um tempo em regime de cura. Muitas vezes uma primeira fase adormecidos para minimizar o impacto que pode ser violento do processo reencarnatório, e são assistidos pelas casas de socorro ou pelas cidades espirituais, consoante o seu nível vibratório, mais uma vez, e passado esse tempo de refazimento do perispírito, eles seguirão para os locais de acordo com o seu estado vibratório e mental. O que há aqui de semelhante nestas duas situações é que as orações dos entes queridos que ficaram encarnados são essenciais e são decisórias para, digamos assim, acordar a memória daqueles que estão ou nos umbrais ou nas casas de socorro, que mesmo adormecidos, para poderem ser tratados, apoiados e curados a nível perispiritual, em termos mentais e em termos da sua vontade mental, eles recebem essas orações dos entes amados como flashes de luz, como energia curadora que vai ajudar no processo de refazimento. Não existe na filosofia espírita, nem em outras filosofias que eu tenha conhecimento, qualquer tipo de pagamento para orações por. Portanto, mais uma vez aqui, tudo o que é dado de graça terá que ser retribuído, e tudo aquilo que é feito com a energia do amor vivo daqueles que amam aqueles que partiram, reflete-se na espiritualidade em raios de luz que vão ajudar as curas, os refazimentos, o amparo daqueles que partiram e ajudam o tratamento e ajudam e amparam os socorristas e os irmãos espirituais que estão a cuidar destes nossos irmãos. Agora, Kardec fala-nos aqui de uma outra situação. Mas para fechar esta situação destas duas categorias, ele diz: acima dessas almas está um muito restrito plano dos eleitos, desfrutando durante a eternidade de uma beatitude contemplativa. Este plano, o eterno plano, ou restrito plano, como diz aqui, eu estava à procura das palavras de Kardec, o restrito plano dos eleitos é uma coisa que não existe na filosofia espírita.
ou na ciência espírita, se assim o quiserem, porque nada é permanente, nem nada é definitivo a nível da evolução do ser, como nós sabemos. E, portanto, a analogia que poderíamos aqui fazer, e muito rudimentar e muito mal feita, na minha opinião, mas pronto, mais uma vez, para nós conseguirmos aqui estabelecer paralelos, seria os planos já mais desenvolvidos, os planos de vibração mais alta, a que o ser, mais uma vez e sempre, por sintonia mental, por sintonia de consciência e por vibração, iria sintonizar com planos mais elevados. Contudo, em nenhuma das abordagens da filosofia espírita se pode entender que é permanente e definitivo. Tudo, a nível do ser, é evolução. E tudo depende do nosso livre-arbítrio, ou seja, depende da nossa vontade. E, portanto, mesmo nos planos mais de energia mais evoluída, nos planos um pouco mais superiores a que nós seres poderíamos ou não ter essa sintonia e essa possibilidade de ascendência, é um processo também transitório, como todos os outros, porque tudo depende de nós continuarmos a trabalhar na nossa própria evolução. E aqui é mais uma diferença, que na religião católica, como nos diz aqui Kardec, esses planos mais elevados e restritos que estavam destinados aos eleitos seriam para toda a eternidade e ficariam numa beatitude contemplativa. Não existe também uma beatitude contemplativa. Nós evoluímos através do estudo e do trabalho, seja como encarnados, seja como desencarnados. Portanto, quando nós transitamos para o plano espiritual, seja qual for a vibração do nosso espírito, seja qual for a opacidade ou a transparência do nosso perispírito, nós iremos sempre sintonizar com os seres que tiverem o mesmo tipo de vibração. E nada é definitivo, porque nós podemos sempre continuar a trabalhar no bem, continuar a fazer o nosso estudo, continuar a investir na nossa evolução e nós continuaremos sempre a evoluir, se for essa a nossa vontade. Portanto, mesmo nos planos um pouco mais superiores, que nós possamos ter acesso por mérito de trabalho, de expansão de consciência, de vontade firme e por escolha enquanto encarnados, o nosso processo é sempre trabalhar, trabalhar e trabalhar. Portanto, a plenitude ou beatitude contemplativa não existe. E também não existe um local para onde as pessoas vão sem ser por mérito de esforço e de trabalho. Portanto, dizer como se diz muitas vezes, e nós sabemos que não é verdade, porque temos tido relatos de muitos padres e até de papas, que se viram muito atrapalhados no plano espiritual, que pelo facto de determinado cargo, eles são os eleitos que já vão para estes patamares contemplativos, isso não existe, não é? Isso não existe. E temos relatos também do plano espiritual de alguns coordenadores ou fundadores de centros espíritas que também se viram bastante atrapalhados do outro lado quando desencarnaram. E o livro Voltei relata-nos exatamente isso. Portanto, não há nada que seja sine qua non, ou seja, que eu tenho esta atividade só pela atividade em si e automaticamente isso garante-me uma ascendência no plano espiritual. Não é, não acontece. Portanto, por isso é que nós intitulamos, tirando daqui, e eu já vou passar a ler, a eterna inutilidade, que é a eterna inutilidade é este conceito que continua a ser passado a tantas crianças e a tantas pessoas, que tantas pessoas e tantas crianças vão tendo como verdade absoluta, não é? E que depois, ao desencarnarem, passam períodos grandes em que têm que estar ou adormecidos ou em tratamento psicológico a nível do perispírito para entenderem realidades que não são como julgavam que eram ainda aqui na Terra.
E, portanto, é uma inutilidade, é um tempo perdido, e é eterno porquê? Porque se continua a insistir nesta eternidade de conceito deturpado. E diz-nos aqui Allan Kardec, essa eterna inutilidade, preferível sem dúvida ao nada, claro, não é? Mais vale a pessoa acreditar que há uma vida futura do que acreditar que não há nada, sem dúvida alguma, mas que não deixa de ser uma fastidiosa monotonia. Assim se vê nas pinturas que retratam os bem-aventurados, figuras angélicas, mas que antes exprimem tédio que a verdade, mas que antes exprimem tédio que a verdadeira felicidade. Esse estado não satisfaz nem as aspirações, nem a ideia instintiva do progresso, que só parece compatível com a felicidade absoluta. É difícil conceber que um selvagem ignorante, de senso moral obtuso, somente porque recebeu o batismo, esteja ao mesmo nível que aquele que chegou ao mais alto grau de ciência e de moralidade prática, e não esqueçamos a ação das boas obras, após longos anos de trabalho, não é? É ainda menos concebível que a criança morta com muito pouca idade, antes de ter consciência de si mesma ou de seus atos, desfrute dos mesmos privilégios só pela realização de uma cerimónia na qual a sua vontade não teve nenhuma participação. Por menos que reflitam esses pensamentos, não deixam de preocupar os crentes mais fervorosos. E Allan Kardec aqui chama a atenção para esta situação que nós já vamos sabendo, ou seja, e que nós já falámos aqui, não é pelo facto de se ser criança que se vai ter imediatamente um acesso por um batismo antes da morte, um acesso a um plano superior. Essa criança pode ser uma alma velha e pode ter muito mérito, muita sabedoria, muita consciência moral, então sim, claro. Ou pode ser uma criança que tenha ainda muita primitividade, e o facto de ser criança nesta reencarnação não quer dizer pelo facto de morrer que tem logo essa ascendência. Não é pelo facto de ser criança, não é pelo facto de ser selvagem, não é pelo facto de ser muito evoluído em termos científicos, é pelo facto da sua capacidade vibracional ao nível da consciência e da evolução do seu próprio ser. E aí sim é que se dá a sintonia e que se dá a equiparação por atração do plano para onde nós vamos após a nossa partida do mundo material. E aqui foi mais uma reflexão por Allan Kardec, que neste século XIX era muito determinado em combater, e muito bem, porque abriu um grande portal de sintonia com a espiritualidade maior e que nos traz aqui os entendimentos das verdades divinas, não é? De uma forma bem mais atualizada que o Cristo não pôde trazer há 2023 anos, mas que nós hoje já podemos interpretar também com mais liberdade, porque outros depois de Kardec já nos passaram esse mesmo entendimento. Eu agora convido a todos para uma prece de encerramento. Vamos elevar o nosso pensamento até ao nosso amado Cristo. Jesus, amado Mestre, gratidão imensa por estes conhecimentos que nos fizeste chegar através da espiritualidade maior, através do nosso irmão Allan Kardec, pelo seu trabalho fervoroso e incansável. Ainda hoje, passados 2 séculos, ainda temos estas interpretações deturpadas das realidades maiores. Pedimos, amado Mestre, que nos dês a fé viva, da coragem, da força e da paz, para continuarmos a trabalhar em nós mesmos, para o nosso próprio entendimento, para que possamos trabalhar em nós o pensamento, o sentimento e pôr em prática na ação o bem,
fazer disso um hábito contínuo e constante, para quando formos chamados a regressar à nossa pátria espiritual, possamos automaticamente sintonizar-nos com aqueles que estão na mesma vibração que nós, mas que seja uma vibração já um pouco de mais luz, de mais paz e de mais amor. Que a tua luz e a tua misericórdia nos envolvam a todos, encarnados e desencarnados. Que a tua bondade maior e a bondade maior de todos os teus colaboradores espirituais e seres espirituais do mundo maior iluminem o planeta Terra